Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando ossos. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar o osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei em escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de glamores antigos. Eu queria ir atrás dos glamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então joguei a escova fora. Quero uma escola que tenha salas com tetos mais altos. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar o osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos, vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar a gestão, porque eu havia lido em algum lugar que a gestão era conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro da gestão. Eu sabia também que a gestão possui no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria, então, escovar a gestão, para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar a gestão. Logo a turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entre sonhado, que eu estava escovando gestão. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu joguei a escova fora. Eu quero uma escola que eu possa trocar de lugar toda semana. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar a formação docente, porque eu havia lido em algum lugar que a formação docente era concha de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro da formação docente. Eu já sabia também que a formação docente possui no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar a formação docente para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar a formação docente. Logo a turma perguntou:
o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entressonhando, que eu estava escovando a formação docente. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei em escovar crianças e infâncias, porque eu havia lido em algum lugar que as crianças e infâncias eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das crianças e infâncias. Eu já sabia também que as crianças e infâncias possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria, então, escovar as crianças e infâncias para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar crianças e infâncias. Logo, a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que estava escovando crianças e infâncias. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Eu quero uma escola que eu possa ir toda semana na biblioteca. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando o osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando o osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo, pensei de escovar a inclusão, porque eu havia lido em algum lugar que a inclusão era uma concha de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro da inclusão. Eu já sabia também que a inclusão possui no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar a inclusão para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechados no quarto, trancado a escovar a inclusão. Logo, a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando a inclusão. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Ouço João gritando meu nome e me chamando para ir até o balanço onde ele está. Saio caminhando em sua direção e, quando chego, ele me conta: Íria, aqui é o meu esconderijo secreto, onde fica meu laboratório. E aqui está meu uniforme invisível. Enquanto fala comigo, João digita algo em seu computador invisível. Na sequência, aponta numa determinada direção, indicando seu uniforme e me recomenda: Você não deve contar a ninguém que veio até aqui. Eu preciso saber correr mais rápido. Tenho que criar uma roupa que me faça ser mais veloz. Uma conversa no parque, um período de observação. Eu quero uma escola que todas as salas tenham o mesmo direito. Escovar a infância. Automaticamente nos reportamos para as crianças e, especialmente, para as crianças pequenininhas e pequenas que ocupam os espaços da educação infantil. Ainda, quando olhamos para o âmbito das políticas públicas, temos uma legislação que ampara as crianças, o ECA, que demarca a idade do ser criança no Brasil até os 12 anos, garantindo direitos, o que é primordial diante de uma sociedade que exclui e invisibiliza as crianças.
Diante deste contexto, não podemos nos omitir ante a barbárie que estamos vivendo com a morte de milhares de brasileiros e brasileiras, com a pandemia. Um vírus mortal que está deixando muitos órfãos, uma crise sanitária nunca vivida por nós. A falta de políticas públicas se agrava diante da ausência, além das denúncias crimes deste governo. Neste sentido, brincando com as posições, como evitar que as crianças se prendam a semióticas dominantes ao ponto de perder muito cedo toda e qualquer verdadeira liberdade de expressão? Félix Guattari, 1987. A vida requer olhar para o processo de formação humana. Neste sentido, olhamos para as docências na pequena infância, para os pensares da formação de educadoras e educadores da infância em meio a mortes e à desumanização. Como enfrentar tal dinâmica presente nos espaços da educação infantil? As pesquisas sobre a infância nos últimos 40 anos marcam a defesa da educação infantil e do coletivo infantil, desenhando formas de estar na sociedade, e o brincar, elemento central, torna-se fonte política na formação. Destacamos que, ainda que enxergamos formas modulares do brincar, o que mata com uma dimensão humana, diríamos que é matar com um processo de formação humana que humaniza as relações durante a nossa existência. Por isso, defendemos a infância enquanto reexistência da vida. Estamos falando dos primeiros anos de vida, de uma vida que se apresenta na complexidade, nas relações e da produção de conhecimento acumulada por esta sociedade, do novo, do experienciar, das sensações dos sentidos, da inventividade e da criação enquanto fonte de renovação da vida. Estamos falando da vida. Ainda é preciso pensar em uma sociedade que garanta o direito às infâncias, às brincadeiras em todos os espaços, domésticos e públicos, pequenos e grandes, centrais e periféricos. Só assim podemos construir uma sociedade humanizadora, que resguarda o que de humano nos habita desde o nascimento. As crianças, em sua resistência brincante, podem nos ajudar a pensar essa sociedade. É preciso escutá-las, considerá-las. Manuel de Barros, que resistiu ao poder adultocêntrico da vida, disse: "Quando eu crescer, vou ficar criança." Eu quero uma escola que tenha menos livros infantis. Dani é uma criança que não sabe andar de bicicleta. Todas as outras crianças do seu bairro já andam de bicicleta. Os da sua escola já andam de bicicleta. Os da sua idade já andam de bicicleta. Foi chamado um psicólogo para que estude seu caso. Fez uma investigação, realizou alguns testes, coordenação motora, força, equilíbrio e muitos outros. Falou com seus pais, com seus professores, com seus vizinhos e com suas colegas de classe. E chegou a uma conclusão: essa criança tem um problema. Tem dificuldades para andar de bicicleta. Dani é desbiciclético. Agora podemos ficar tranquilos, pois já temos um diagnóstico. Agora temos a explicação. O garoto não anda de bicicleta porque é desbiciclético e o desbiciclético porque não anda de bicicleta. É um círculo vicioso tranquilizador. Eu quero uma escola com mais aulas de artes.